Questão 17. O professor de matemática da escola Balduino Barbosa, localizado na cidade de Orelhas, aplicou um teste com 3 questões para 50 alunos do oitavo ano. Após corrigir, ele constatou que todos responderam pelo menos uma pergunta corretamente, e o número total de questões respondidas corretamente foi de 100. O número máximo possível de alunos que responderam corretamente as 3 perguntas foi de quanto? Tá, então essa questão eu não consegui fazer utilizando o conjunto propriamente dito, então eu fiz ela por tentativas, tá? Então o que é que eu pensei? Bom, a primeira coisa que a gente pode fazer é eliminar aqui os 50. Por quê, ó? A gente tem uma prova que tem 3 questões. Então vai ter alunos que vai acertar uma questão, 2 questões e 3 questões. Bom, o professor ele percebeu que todos os alunos eles responderam pelo menos uma pergunta corretamente. Então, como a gente tem um total de 50 alunos, se todos eles acertam pelo menos uma, então a gente vai ter um total de 50 vezes 1, que é igual a 50 questões certas. Então, tem pelo menos 50 questões respondidas corretamente. Por outro lado, a questão ela quer saber o número máximo possível de alunos que podem ter respondido corretamente as 3 perguntas. Então, se você supor que 50 alunos acertaram 3 questões, então a gente teria um total de 50 vezes 3, que é igual a 150. Só que isso aqui não pode acontecer, porque a questão está nos dizendo que o número total de questões respondidas corretamente foi de 100. Então a gente já consegue, a partir daí, eliminar a letra E. Então, nunca, jamais 50 alunos poderiam ter acertado as 3 questões, tá? Agora vamos analisar o que acontece com o 33. Bom, seguindo a mesma lógica, a gente vai ter 50 vezes 1, que é igual a 50. Então a gente já tem 50 acertos. Como o total de acertos foi 100, então restam 100 menos 50, que é igual a 50. Então, supondo que 3 alunos eles acertaram exatamente, 3 alunos não, 33 alunos acertaram 3 questões, a gente teria um total de 33 vezes 3, que dá 99, daria 99 acertos. O que contradiz também a nossa questão, porque pelo menos uma questão todos os 50 alunos acertaram. Então também não pode ser a letra D, tá? Então pode ser 33. Agora vamos fazer o mesmo raciocínio com a letra C. Bom, então, novamente, a gente tem que 50 alunos vão acertar pelo menos uma questão. E agora a gente vai ter que 30 alunos vão acertar 3 questões. Então eu vou ter 30 vezes 3. E 30 vezes 3 dá quanto? Dá 90. Então, observa aqui, a gente teria 90. Só que quando você pega o 100 menos 90, você obtém quanto? 100 menos 90, isso aqui daria 10. Só que como todos os alunos responderam corretamente pelo menos uma questão, então a gente teria ali que, sei lá, 5 alunos acertassem 2 questões. Porque daí a gente teria um total de 10 questões respondidas corretamente. E daí quando a gente somasse aqui com 90, daria exatamente 100. Só que isso não pode acontecer. Porque como a gente bem sabe, pelo menos 50 acertos já tem. Então, seguindo a mesma lógica que a gente viu no D e no E, também não pode ser a letra C, tá? Então, não pode ter acontecido aí de 30 alunos terem acertado 3 questões. Agora vamos analisar o que acontece com a letra B, que no caso é 25. Tá, então usando a mesma lógica, a gente já tem 50 questões respondidas corretamente, então vão restar 100 menos 50, que é igual a 50 questões. Por outro lado, vamos supor agora, né, que exatamente 25 alunos, eles acertaram 3 questões. Então a gente vai ter 25 vezes 3, que dá exatamente 75. Ou seja, a gente já teria 75 questões respondidas corretamente. Então, os outros restantes seria 100 menos 75, que é igual a 25. Então, teria 25 outras questões que não teriam sido é, teriam outras 25 questões, tá? Que iriam somar, mas não pelos alunos que acertaram as 3 questões. Só que pensa que agora bate certinho, porque pensa, se a gente tem 25 alunos acertando 3 questões, aí faltam quantos alunos? Faltam 25 alunos, porque a gente tem 50 alunos. Então, se 25 acertaram 3, a gente tem outros 25 alunos. Como pelo menos uma das questões foram acertadas por 50 alunos, então a gente poderia dividir assim: metade dos alunos eles acertam 3 questões e a outra metade, que é o 25, né, que bate com 50, acertaram pelo menos uma, ou melhor, acertaram exatamente uma questão. Porque se esses 25 acertaram exatamente uma questão, a gente teria 25 vezes 1, que dá exatamente 25. E daí quando a gente pega o 25 e soma com 75, a gente tem
exatamente, a gente tem exatamente 100 questões respondidas corretamente, tá? Então, assim a gente conclui que o número máximo possível de acertos, ou melhor, o número máximo possível, no caso de alunos que podem ter acertado aí as 3 questões corretamente, é a letra B, 25, tá? Então essa foi a questão, espero que tenham gostado, espero que tenham entendido. É uma questão mais lógica, tá? A minha solução uma solução mais lógica do que uma solução mais didática, porque o ideal aqui seria você fazer um diagrama de Venn, tá? Aí você teria aqui um primeiro diagrama, um segundo diagrama, talvez um terceiro diagrama, porque você vai ter os alunos ali que acertam uma questão, 2 questões ou 3 questões, tá? E tem os alunos aqui que tá no meio, tá? Na interseção. Dá pra fazer pro diagrama de Venn, tá? Eu conheço um amigo meu que fez assim, mas na hora da prova, na hora da atenção, foi a única maneira que eu consegui de pensar de resolver, tá? Mas acredito eu que o raciocínio tá correto, portanto a resposta também tá. Então esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, espero que tenham entendido. Caso tenha alguma dúvida, deixe nos comentários que eu vou estar tirando. Valeu, falou e até a próxima.